Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira. Que Deus abençoe você e a sua família. Que bom estarmos juntos aqui no Devocional de Fé. Você, nosso amigo, é convidado a estar todos os dias conosco, ouvindo a palavra de Deus, meditando nela e também compartilhando com seus amigos. Compartilhando o áudio, convidando para entrar no grupo do WhatsApp, convidando para nos seguir aí no Spotify. Estamos lá com o canal Devocional de Fé. Estamos também em várias outras plataformas de áudio, de streaming aí na internet. Então você é nosso convidado a compartilhar o devocional e fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe, transforme vidas, porque a palavra de Deus é poderosa. Hoje eu quero ler com vocês um texto da Bíblia que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus diz assim: E respondeu-lhes Jesus dizendo: Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou ler de novo. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse versículo está inserido num contexto onde os saduceus e os fariseus discutiam na época de Jesus. Eram dois grupos religiosos diferentes dentro dos judeus. Eles discutiam a respeito da ressurreição dos mortos, se haveria ressurreição ou não, se haveria vida eterna ou não, e se depois de ressuscitados seria possível casar-se ou dar em casamento, como seria a situação dos que estão casados. E eles vêm fazendo perguntas desse tipo para Jesus. E Jesus começa a sua resposta dizendo: Vocês erram, os dois lados estão errados. E vocês erram por dois motivos. Vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem a palavra de Deus. Segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. Eu acho que esses dois pontos, conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus, muitas vezes a falta desse conhecimento torna-se limitante para as nossas vidas. E com certeza é o que traz os erros doutrinários, traz os erros teológicos para muitas igrejas, para muitas religiões, porque baseiam-se em ideias humanas. Muitas pessoas tentam misturar a fé em Jesus Cristo com o seu raciocínio lógico humano, agindo e criando uma filosofia de vida, um estilo de vida baseado no que você acredita, baseado no que nós acreditamos, baseado na filosofia do nosso tempo, baseado no jeito que nós temos de viver e nas coisas que nós conhecemos. Aqui, porém, Jesus diz que há muitos erros, que muitas pessoas erram, muitas pessoas não têm vitória na sua vida, muitas pessoas não progridem na sua fé, porque não conhecem a Escritura e também não conhecem o poder de Deus. As Escrituras sagradas e o poder de Deus andam juntas. As Escrituras é a Bíblia, é conhecer a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus e conheço ela com profundidade, ela me dá um conhecimento a respeito de quem Deus é. Me dá um conhecimento a respeito da bondade, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas também dos princípios e valores, daquilo que agrada ou não agrada o coração de Deus. Conhecer a palavra é muito importante. Conhecer a palavra é fundamental. Veja, tem pessoas, porém, que leem a Bíblia
e até leem bastante, mas leem a Bíblia com um filtro humano, olhando ela apenas como um texto histórico, olhando a Bíblia apenas como uma regra, uma lei. Não leem a palavra inspirados pelo Espírito, não buscam a direção de Deus, e aí a palavra se torna apenas uma letra, apenas um livro de regras e leis, um fardo. Muitas pessoas tentam conhecer a Escritura, mas sem ter comunhão com o poder de Deus, com a pessoa do próprio Deus que é poderoso. E aí a palavra, a Bíblia diz que a letra sozinha, ela mata, que a letra sozinha, ela é morta. Porém a Bíblia também diz que o Espírito vivifica. Então eu preciso ler a Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo, dizer: Espírito de Deus, fala comigo e revela o teu poder nesta palavra. Segunda questão, conhecer o poder de Deus. O nosso Deus não está limitado nas leis que Ele mesmo criou para o universo. Às vezes tem coisas que nós lemos na Bíblia e nós pensamos: não, isto é impossível. Gente, isto é impossível diante das leis naturais que nós conhecemos e que o próprio Deus criou para o funcionamento do universo. Mas aquele que criou as leis naturais, ele está acima das leis naturais. Ele está além das leis naturais. Para ele nada é impossível. Então, por exemplo, quando nós lemos o texto que relata o momento em que Jesus anda sobre as águas, tem pessoas que dizem: isso é não literal, isso é apenas para nós um símbolo do amor de Deus vindo até nós, passando por sobre as dificuldades. Não quer dizer que Jesus andou de verdade sobre as águas. Gente, peraí, primeiro, uma pessoa que diz isso, ela não conhece nem a palavra, nem a Escritura e nem o poder de Deus. Por quê? Porque a Escritura, o texto de Mateus, Marcos, Lucas, João, são narrativas de fatos, não são parábolas, são narrativas de fatos. As parábolas é quando eles dizem: Jesus contou uma parábola ou uma história, e aí sim podem ser situações ficciosas que ele estava usando fictícias para dar um exemplo, para nos contar uma lição. Agora não, o texto ali dos evangelhos, ele é uma narrativa factual, está nos contando algo que de fato aconteceu. Mas por que tem pessoas que não creem, não entendem? Porque elas duvidam do poder de Deus. O Deus que criou tudo do nada, que fez o universo sem que existisse nada, não existia tempo nem matéria, ele trouxe tudo à existência pela sua palavra. Este Deus, ele não depende das leis que ele mesmo criou. Então, quando eu começo a ler a Escritura Sagrada, ela vai me libertando de mentiras, de enganos, ela vai me trazendo a verdade sobre Deus. Mas também, quando eu vou lendo a palavra guiado pelo Espírito Santo, eu vou conhecendo mais o poder de Deus. O poder desse Deus que pode perdoar todos os pecados. O poder desse Deus que pode curar todas as enfermidades. O poder desse Deus que pode transformar histórias por mais tortas que elas estejam. O poder desse Deus que pode fazer o tudo do nada, que pode mudar a sorte de qualquer homem ou mulher a hora que ele quiser. O poder deste Deus que está disponível para nós. Tem pessoas que duvidam do que vai acontecer no final dos tempos, que acham que é apenas que a profecia ali ela não é literal, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo. Gente, essas pessoas duvidam do poder de Deus. A Bíblia é um livro de verdades. Cristo não mente. Ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar em carne. Ele vai voltar. Quando a gente diz: venha o teu reino, gente, não é apenas algo que eu vou sentir Deus no meu coração. Não, nós estamos falando de um dia que o reino de Deus virá sobre a terra como um reino mesmo. Ele já vem hoje aos nossos corações, ele já está em nós, mas um dia ele se manifestará
a toda a terra. Será um reino maravilhoso de justiça, de paz. Não estaremos mais na mão dos políticos humanos. Estaremos nas mãos do Cristo vivo. Então, precisamos ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra, aprender mais, nos aprofundar mais. E ao mesmo tempo precisamos conhecer o poder de Deus. A palavra sem o poder, sem o Espírito, ela é morta. Mas o Espírito, o buscar o poder de Deus sem conhecer a palavra, pode nos levar para um misticismo, pode nos levar para uma fé ignorante, para uma fé que está fora dos princípios. Podemos inclusive sermos enganados por demônios, por espíritos malignos que se passam pelo Espírito de Deus. Quando não conhecemos Deus, podemos estar em comunhão com outro Deus que não é o nosso. E aí nós sabemos quem é esse outro Deus. Chama-se Satanás e os seus demônios, que se passam por anjo de luz. Podemos estar em contatos com espíritos que não são espíritos, que não é o Espírito Santo, que é o único Espírito com quem deveríamos ter comunhão. Querido Deus, nós oramos nesta manhã pedindo a Tua graça sobre nós. Pedindo que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento, da mente, no corpo, do coração, para entendermos a Tua palavra. Que ao lermos a Bíblia, Senhor, ela se revele a nós, o Teu Espírito revele a nós a profundeza da Tua riqueza. Que possamos também conhecer o Teu poder e confiar no Teu poder. Que não tenhamos, Senhor, uma fé morta, uma fé apenas teórica, mas que depende apenas do limite que os seres humanos têm. Que a nossa fé, Senhor, genuína e fiel a Ti, esteja na certeza de que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, de que o Senhor é fiel para cumprir as Suas palavras, de que o Senhor está voltando, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é Deus poderoso, que pode mudar histórias para todo aquele que se arrepende, todo aquele que se volta a Ti. Deus, hoje eu me uno com este homem. Eu peço que abram-se os seus olhos espirituais. Eu peço, Pai, que abra-se a mente desta pessoa para o Teu poder, para o Teu amor. Que ninguém mais duvide, que ninguém mais ande, Senhor, conforme a sua própria natureza, desconfiando da Tua palavra, mas pelo contrário, Senhor, que possamos ser confiantes, possamos, Senhor, andar em Ti, viver em Ti dia a dia. É isso que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor. Dá-nos a Tua graça e a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço para você e até amanhã no nosso devocional de fé.